Salve, discípuli! Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa quinta e última aula desta lição 18, cujo foco é a voz passiva. Não só aqui consta presente do indicativo, mas também apareceu em geral os tempos do infectum. Então, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro imperfeito do indicativo passivo. Então, vamos continuar a partir daqui. Caius Julius Caesar, vamos finalizar. E, após a tradução do texto, eu vou dar algumas orientações para que vocês possam fazer os exercícios que estão no link da descrição do vídeo, tá? Que estão, né? Vou colocar um link ali para que vocês possam fazer esse exercício. Além disso, vários alunos me escreveram pedindo uma revisão do conteúdo de algo dado em semestres passados presencialmente. Por essa razão, nós vamos parar aqui na lição 18. Eu vou criar outra playlist, gravar vídeos, vou colocar depois, quando eu começar a gravar, o link dessa playlist na descrição desse vídeo também, para que aqueles que queiram revisar o conteúdo da unidade 1 até a unidade 13 possam fazer tranquilamente, e depois nós continuaremos com as próximas lições. Okay? Vamos lá, então. Eu vou lendo em latim, né? Vou ler completamente tudo e vou destacar também os verbos. Caius Julius Caesar Gallos placavat et a me inquit adiuvabimini consilia mea vobis mox nuntiabuntur, deinde Caesar ariovisto in colloquio, donego inquit in consulatu eram tu amicus populi Romani appellabaris, nunc ali amici Romanorum a te vexantur, amici nostri a nobis adiuvabuntur, itaque nisi statim in Germaniam remigrabis a me fugaveris. Ariovistus non obtemperavit, itaque Caesar Paulo post cum ariovisto acie decertavit, et exercitui Germanorum perniciem paravit. Muito bem, vamos para a tradução. Placabat, aqui nós temos pretérito imperfeito do indicativo ativo, é apaziguava, acalmava, tranquilizava. Então, quem é o sujeito tem que ser nominativo singular. Tá aqui, ó, Caius Julius Caesar. Caio Júlio César tranquilizava quem? Acusativo plural. Galos, os gauleses. Caio Júlio César tranquilizava os gauleses. E inquit, né? E diz, ou e disse, ou também e dizia. A me, a mais ablativo, por mim. E aqui nós temos adiuvabimini. Então, o verbo adiuvare é o verbo ajudar. Essa terminação número temporal, o número é plural. Perdão, essa terminação número pessoal, o número é plural e a pessoa é segunda pessoa do plural da voz passiva. E esse bi aqui indica futuro imperfeito, ou seja, vós sereis ajudados. Quem precisar repassar, pode vir aqui a essa tabela de declinações e verbos. Então, nós estamos aqui na voz passiva sintética. Or, ristur, mur, mini, untor. Veja que o mini aqui é segunda pessoa do plural. E aqui nós estamos no indicativo, futuro imperfeito, primeira conjugação. Bobis, bobis bit, bimus bitis bunto, né? Só que quando eu falo bobis bit, bimus bitis bunto, eu estou utilizando as terminações número pessoais da voz ativa. É só substituir as da voz ativa pela voz passiva sintética. Ou seja,
se eu falo o verbo amar, eu amarei, tu amarás, ele amará. Amabo, amabis, amabit. Amabimus, amabitis, amabunt. Então, aqui, ó, bo, bis, bit, bimus, bitis, bum. Agora, se eu quiser utilizar a voz passiva, em vez de falar em latim, eu amarei, tu amarás, ele amará, eu quiser falar, eu serei amado, tu serás amado, ele será amado. Então, eu vou ter amabor, amaberis, amabitur, amabimur, amabimini, amabuntur. Veja que eu sempre utilizo esse bi, né? Só que aqui não fala, fica bor, e aqui fica b. Bor, beris, e depois é bitur, bimur, bimini, buntur. A terceira que fica bu. Então, muito bem. Então, vós, né, ou vocês, vós sereis ajudados por mim. E continua. Nuntiabuntur, ou seja, serão anunciados. Então, as minhas decisões, concilia meia, as minhas decisões, isso aqui, concilium, é uma palavra neutra, então é acusativo, neutro, plural, terminação em A. Os meus conselhos serão anunciados a vós em breve. Mox significa em breve. Então aqui, fecha aspas, vamos ver o que acontece. Depois, César, em conversa com quem? Com Ariovisto, veja aqui que Ariovisto e in colloquio é ablativo singular. Em conversa com Ariovisto, inquit, né, diz, ou disse, dum ego, enquanto eu, e, né, posso falar enquanto eu, ou quando eu também. Quando eu era, ou quando eu estava, onde? No consulado. Consulado é uma palavra de quarta declinação. Então, o ablativo singular de quarta termina com u. Então, singular, né? Inconsulatum. Então, quando eu estava no consulado, ou seja, quando eu estava no consulado, apelabares, veja que aqui não é beres, né? Se fosse apelabor, apelaberis, apelabitur, apelabimur, apelabimini, apelabuntur. Não, aqui tem o ba. Então, indica não futuro imperfeito da voz passiva, do indicativo, mas o quê? Pretérito imperfeito. Porque essa desinência modo temporal é de pretérito imperfeito. Já a desinência modo temporal para o futuro imperfeito de primeira e conjugação, e também de segunda, é bi, né? Vai ser bo, bi, né? Depois bi novamente e bu. Só que aqui o ba, ele se mantém, então é mais simples. Então se eu falo assim em latim, eu amava, tu amavas, ele amava, no indicativo, vai ser amabam, amabas, amabat, amabamos, amabates, amabant. Agora, se eu quiser falar eu era amado, tu eras amado, ele era amado, então nós vamos utilizar aqui, né, mantemos o radical, mantemos a desinência modo temporal, né, que indica que o modo é indicativo e o tempo é o pretérito imperfeito, e nós vamos utilizar aqui outras desinências números pessoais, desinências números pessoais para voz passiva sintética. Então, amabar, então aqui não tem se o é, amabar, amabaris, amabatur, amabamur, amabamini, amabantur. É só colocar ama, o ba, e depois ristur, mur, mini, untur. Então, apelabaris, ou seja, tu eras chamado. Então, quando eu era cônsul, tu eras chamado de quê? De amigo, né? Tu eras chamado amigo do povo romano. Agora, outros amigos dos romanos, vexantur a te. Então, tradução da palavra vexo, que já tinha aparecido, né? Então, inquietar, atormentar, atacar. Vou traduzir como atacar. Então, aqui nós temos, veja que nós não temos nenhuma desinência modo temporal, então não se trata nem de futuro imperfeito e nem de pretérito imperfeito, é apenas o presente. Só que eu vejo aqui pelas desinências número pessoais que se trata de voz passiva.
Então, e aqui untor, terceira pessoa do plural. Então, se eu falo, eles atacam Wexant, agora, eles são atacados Wexantor. Então, agora, outros amigos dos romanos são atacados por quem? Por ti. O agente da passiva é Aab mais ablativo. E continua a fala de César, né, poderoso César. Nossos amigos, bum, e depois que untor. Então, adiua, meu radical, o bu, minha desinência modo temporal. Essa desinência modo temporal é de futuro imperfeito, como nós acabamos de ver, e aqui untor, desinência número pessoal de terceira pessoa do plural. Então, serão ajudados. Os nossos amigos serão ajudados por quem? Agente da passiva, por nós. Portanto, nice, a não ser que statim, imediatamente, o verbo remigrare é o verbo regressar, voltar. Vejam aqui que está na voz ativa futuro imperfeito. Então, bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Então, eu voltarei, tu voltarás. Só que na língua portuguesa, nós não falamos a não ser que imediatamente tu voltarás. Nós utilizamos para isso, no português, o futuro do subjuntivo. Ou seja, a não ser que imediatamente voltares, ou eu posso utilizar o presente também, a não ser que voltes imediatamente para onde? Quando nós temos um verbo de movimento seguido de um lugar, né, ir para algum lugar ou voltar para algum lugar, no latim, nós vamos utilizar a preposição in mais acusativo. Tá? Então, esse é um caso típico em que o adjunto adverbial de lugar, ele é colocado in mais acusativo no latim, quando for precedido, quando ele estiver sendo regido por um verbo de movimento. Do contrário, se não for um verbo de movimento, nós utilizamos o caso típico para os adjuntos adverbiais, né, de tempo, modo, lugar, etc., que é o ablativo. Por essa razão, se não voltares imediatamente para a Germânia, fugaveris a me, ou seja, tu serás afugentado, tá? Então, o verbo fugar é o verbo afugentar, tu serás afugentado por mim. Então, esse foi o recado que César deu a Ariovisto, ok? O que aconteceu? Ariovistos non obtemperavit, né? O verbo obedecer, aqui, terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo ativo, né? As terminações são i, isti, it, imus, istis, erunt. Então, Ariovisto não obedeceu. Então, Ítaco, então, por essa razão, o que aconteceu? César, Paulo oposto, pouco depois, decertavit, também é terceira pessoa. Veja que tudo aqui é terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo ativo. Então, obtemperavit, decertavit e paravit. Então, por essa razão, César, pouco depois, lutou acies aciei, em linha de batalha, em campo de batalha, eu posso traduzir também, lutou em campo de batalha com Ariovisto, não com aqui no sentido de contra, ele lutou contra Ariovisto. Já tinha aparecido anteriormente no material que quando nós temos verbos que indicam lutar, como decertare, pugnare, entre outros, é comum que traduzamos lutar contra alguém, só que no latim nós colocamos o cum mais ablativo. Esse cum não é a ideia de você estar lutando com o outro como aliado, mas contra essa pessoa. Por essa razão, César, pouco depois, lutou em campo de batalha contra Ariovisto. E o que? Paravit, e preparou, é uma tradução mais literal. O verbo parare, ele é bitransitivo, ele pede um acusativo, quem prepara algo, aqui vocês podem ver o acusativo imperniciem, e um dativo, para alguém, aqui exercitui, para o exército. Lembrando que exercitus é uma palavra
de quarta declinação. Então percebam que nós estamos lidando aqui com as 5 declinações. Caesar, terceira declinação, Ariovisto, segunda declinação, Aquae, quinta declinação, Exercitui, quarta declinação, Germanorum, segunda declinação, e Perniciem, quinta declinação. Só faltou aqui, nessa frase, uma palavra de primeira declinação, para que tivéssemos todas numa só. Bem, e preparou o que? Perniciem, a destruição ao exército dos germanos. Adaptando, em vez de preparou a destruição ao exército dos germanos, e destruiu o exército dos germanos. Eu quero ver uma palavra melhor para pernicies. Então vem aqui, ó, pernicies, que é uma palavra de quinta declinação, massacre, né, ruína, né, e preparou um massacre ao exército dos germanos, e massacrou o exército dos germanos. Por quê? Porque não o obedeceram. Bem, chegamos ao final, paramos então por aqui, e pessoal, na descrição do vídeo vai ter um link, eu vou pedir que vocês abram esse link, exercícios ludus latinos, né, as lições que nós vimos, da lição 14 até 18, ou seja, 5 lições. E aí eu peguei uma frase, alguma coisa eu adaptei de cada lição, tá? E eu coloquei em negrito 4 palavras por frase. Então o que eu quero, né? Que você, né, faça uma análise morfossintática das palavras em negrito. São 4 palavras por frase. E aqui eu especifiquei o que significa fazer uma análise morfossintática. Então, você vai separar a palavra e vai fazer o seguinte. Eu selecionei ali para vocês só substantivos, adjetivos e verbos, tá? Então, se for um substantivo, você vai me indicar 4 coisas. Declinação, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, gênero, masculino, feminino ou neutro, número, singular ou plural, e caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo. Se for adjetivo, você vai indicar a classe. Então, a classe do adjetivo são adjetivos de primeira classe ou segunda classe. Até o momento, nós só vimos adjetivos de primeira classe, que são aqueles adjetivos que emulam o padrão da primeira e da segunda declinação. Se o adjetivo de primeira classe ele for feminino, ele vai emular a primeira declinação. Se ele for masculino ou neutro, ele vai emular a segunda declinação. Depois, gênero, número e caso. Lembrando que o adjetivo ele concorda com o substantivo ao qual ele está se referindo em gênero, número e caso. E se for um verbo, você vai indicar a conjugação. Nós só vimos a primeira conjugação e o verbo ser estar e os compostos do verbo ser estar. Então eu coloquei indicar a conjugação se tiver. Por quê? Se for o verbo ser estar, não tem conjugação. Aí você coloca verbo sum, composto do verbo sum, se for algo do tipo. E aí você vai indicar a pessoa, né, primeira, segunda ou terceira, número, singular ou plural, tempo verbal, nós vemos 6 tempos verbais, presente, pretérito, que são todos os tempos que nós temos em latim, presente, pretérito imperfeito, futuro imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro perfeito. O modo, nós vimos até o momento o indicativo e o subjuntivo, vimos algo também do imperativo, então vamos ter indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo também, tá? E a voz, ativa ou passiva. E ao final, não se esqueçam, pessoal, de traduzir a oração, de traduzir a frase. Então aqui eu coloquei um exemplo. Então, imagine, né, que tem essa frase aqui. Populus Romanus, Republicae, fidem servabat. Estão aqui as 4 palavras em negrito. A recomendação é fazer a análise e a tradução primeiro, tá? Porque isso ajuda na hora da classificação, é como se fosse uma prova real. Então, eu venho aqui, servabat, conservava, né? É um verbo, tá na primeira conjugação, terceira pessoa do singular, veja que eu sigo perfeitamente, né, a ordem que está aqui, é o pretérito imperfeito, eu vejo pelo ba, do indicativo ativo. Então, ele conservava, ele salvava, ele guardava. Quem é ele? Terceira pessoa do singular, é o populus romanus, o povo romano. Populus é um substantivo de segunda declinação, que está no gênero masculino, número singular e caso nominativo. O nominativo é o caso do sujeito. Então, o povo romano conservava
o quê? Fidem, conservava a fidelidade. Então, fidem é um substantivo de quinta declinação, feminino singular acusativo. Essa tabela aqui das declinações vai, né, ajuda bastante na hora de fazer esses exercícios. E, né, rei publicai, então, é uma palavra só, tem um significado só que ela é composta por um substantivo, que é o rei, né, o res publica, e aqui publicai um adjetivo, publicus, publica, publicum. Então, publicai, nesse contexto aqui, está, né, guardava a fidelidade ao Estado, à República, porque quem guarda, guarda algo para alguém. Então, é um adjetivo de primeira classe, feminino singular dativo. Então, aqui eu vou pedir que vocês coloquem o seu nome completo. Para quem é discente da UERJ, que é o foco desses vídeos, coloque aqui a sua matrícula, para que, né, como nós estamos num período de greve, se posteriormente você precisar para utilizar isso de alguma maneira, tá? Eu vou levar em consideração, mas nada disso é obrigatório, tá, pessoal? É algo totalmente opcional. Então, se não for o seu caso, deixar a resposta em branco. Aqui são as, né, si dominus auxilium amicorum expectat, periculum non est, cras nemo in agro erit. Então, vocês analisem, né, essas 4 palavras, embaixo coloquem a tradução. 2. Populus eventum cursus celebrat, et syrum multis coronis donat. 3. Republicae in rebus adversis fidem servavisse honestum erit. 4. Piger non fui, sed cunctis negotiis non modo inter fui, sed etiam prae fui. Caesar cum ario isto aqui decretavit et exercitui Romanorum per nigem paravit. Ou seja, essa é a frase que nós acabamos de fazer. Então tá fresquinho aí para vocês. Bom, pessoal, então muito obrigado, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Lembrando que a playlist do próximo vídeo, assim que eu iniciar, na próxima semana, eu vou colocar esse link também na descrição do vídeo. É só clicar ali e vocês vão direto para essa playlist, ou é só procurar ali também no canal do YouTube. Muito obrigado e bons estudos.